Olá galera, para quem não me conhece, eu sou Odete Nascimento, a proprietária do menor canal da América Latina de casos criminais. Bem-vindos a mais um episódio do quadro Frios e Calculistas do menor canal da América Latina. Já vai metendo o dedo no botão do like, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que eu rolar por aqui, beleza? E hoje iremos falar sobre o caso da Denise Collins, que morava em uma pequena cidade chamada Orlando, localizada no estado da Flórida, no comando de Orange, nos Estados Unidos. A Denise tinha 28 anos, ela era uma moça muito simpática, gostava de sair com os amigos, ela era muito prestativa e bondosa. Quando ela era pequena, ela sonhava em ser artista, e ela realmente já tinha mesmo o dom. Então, quando ela cresceu, ela foi para Boston e cursou artes plásticas lá, com o objetivo de se tornar uma estilista e pintora de sucesso. Então, no ano de 1991, a Denise voltou para Orlando para trabalhar. Ela alugou um lugar para ela ficar num bairro bem pobre, no condomínio Clube Carrossel. Ela pagava pouco porque era apenas um quarto e uma sala, mas era suficiente para ela ficar com os dois gatinhos que ela tinha. O nome dos dois gatinhos era Essa e Dedit, e os dois eram o xodó da Denise. Ela até tinha o objetivo de morar num lugar melhor, um pouco maior, mais confortável, porém no momento não era possível, porque o emprego que ela conseguiu não era bem o que ela havia planejado ainda. Era em uma gráfica, porém, como todo começo de carreira é difícil, ela acabou aceitando aquele emprego mesmo, até surgir algo mais específico com o que ela realmente queria. Alguns meses se passam e no dia 3 de outubro daquele mesmo ano, como de costume, a Denise vai dormir e deixa a porta que saía para a varanda aberta. Ela tinha esse costume porque ela queria permitir que os gatinhos dela saíssem para a varanda no momento que eles achassem necessário. E como o apartamento dela era no segundo andar, ela pensava que estava segura fazendo isso. E nesse dia, por volta de 3h40 da madrugada, alguém fez uma ligação para o corpo de bombeiro e informou que a Denise havia sido esfaqueada no apartamento dela. Ele disse também que se chamava Eric e deixou um número de telefone para contato. Porém, mais tarde, a polícia tentou contato com ele e não conseguia falar com ele. A ligação só caía na secretária eletrônica. Os policiais, quando chegaram no local, eles entraram no apartamento e encontraram a Denise sozinha, despida, caída no chão e muito ferida. Porém, ela não tinha levado nenhuma facada, como o tal Eric havia dito. De primeiro momento, eles acreditaram que se tratasse de um roubo, mas conforme eles foram investigando, eles perceberam que não era. A pessoa que havia feito aquilo não havia levado nada, inclusive os pertences pessoais da Denise estavam lá. Além disso, o único cômodo da casa que estava bagunçado era o quarto. O quarto estava uma bagunça total e, além disso, estava todo ensanguentado. Olha, gente, eu nem coloquei fotos aqui porque as fotos são muito pesadas e provavelmente o YouTube iria derrubar meu vídeo e não é isso que eu quero. E na realidade eu disse que não havia sumido nada, mas sumiu sim, sumiu os dois gatinhos que ela tinha, o Dedit e a Essa. Já quanto a Denise, eles levaram ela inconsciente para o hospital. E ela estava muito mal, gente, com fraturas no maxilar, no crânio. Porém, ela não havia sido esfaqueada como o Eric havia dito. Ao perceberem que não se tratava de um roubo e levando em consideração que ela estava sem roupas quando ela foi encontrada, eles realizaram exames de corpo de delito para ver se ela havia sido abusada. E se sim, eles descobrirem o DNA do agressor dela. E sim, gente, ela havia sido violentada sexualmente. Investigando mais a fundo, eles encontraram uma pista. Encontraram marca de escada na calçada dela. A calçada era de cimento e conforme a pessoa colocou a escada e foi tendo atrito, foi ficando aquela marca certinho do pé da escada ali na calçada. E pelas marcas dava para perceber que ela tinha o pé torto. Ou seja, eles até aí já sabiam que quem havia feito aquilo tinha uma escada grande com o pé torto, o que já era de grande valia para a polícia investigar. E embora ninguém tenha visto nada, a polícia acaba investigando a vizinhança. E no mesmo condomínio da Denise, eles sentem a necessidade de investigar um homem que observava eles fazendo a perícia no local, com uma aparência meio estranha. E esse homem se chamava Darius Kimbrough. Ele tinha uma aparência meio estranha e ele tinha uma cobra enorme enrolada no pescoço. E, gente, ele não estava dentro de casa com essa cobra. Ele estava lá fora com essa cobra enrolada no pescoço. E tudo isso chamou muita atenção dos policiais. Então eles resolvem fazer uma busca de dados no banco de criminosos para ver se ele tinha alguma passagem pela polícia. E eles descobrem que não, ele não tinha nenhuma passagem não.
A essa altura, a Denise estava no hospital respirando por aparelhos e os médicos disseram que se ela sobrevivesse, ela ficaria em estado vegetativo. E a família teve a dura missão de decidir se deixariam ela permanecer naquele estado de sofrimento ou se deixariam ela descansar. E com muita dificuldade e coração partido, eles permitem que desliguem os aparelhos. E nesse momento, a Denise vem a óbito. Os detetives descobriram com a família da Denise que ela teve um namorado chamado Scott, quando eles moravam em Orlando. E ele era muito agressivo com ela. E as coisas chegaram num ponto que ela se cansou e achou melhor terminar o relacionamento. Eles descobriram também que quando ela veio para Orlando, ele também veio. Então a polícia acabou focando as investigações nele. Eles tentaram também novamente contato com o tal Eric, que havia ligado para o corpo de bombeiros, mas quando eles ligavam para ele, só caía na secretária eletrônica e dizia que aquele telefone era de um rapaz chamado Michael. Então eles deixam um recado pedindo para o tal Michael entrar em contato com eles assim que possível. Eles descobrem também que a Denise naquele dia, ela havia saído do trabalho e passado na casa de uma amiga. A amiga dela se chamava Kathleen e ela tinha ficado cuidando dos gatinhos dela. Então por isso ela passou na casa da Kathleen para pegar os gatinhos e quando ela chegou lá, ela percebeu que a Kathleen não estava sozinha. Tinha alguns amigos lá, inclusive o ex-namorado dela, o Scott. A Kathleen disse que a Denise e o Scott não tinham nenhuma inimizade mais, então a Denise ficou ali por um tempo e depois foi embora com os gatos. Já o Scott ficou por mais algumas horas e depois foi embora também. E nisso a polícia investiga também o Scott. E ele disse que há muito tempo ele não tinha mais nada com a Denise, que eles ainda eram amigos, mas que não passava disso. E que naquele dia ele viu ela somente na casa da Kathleen. Mas ele não tinha um álibi convincente para aquele horário, ou seja, não tinha ninguém que confirmasse que estava com ele naquele horário, depois que ele foi embora da casa da Kathleen. Então a polícia pediu que ele desse uma amostra de sangue para comparar com o DNA do assassino, e ele concordou. E quando o resultado de DNA já estava para sair, ele informou para a polícia que a Denise havia comentado com ele sobre um homem que perseguia ela. Ele ficava esperando ela sair do trabalho e seguia ela até em casa. Além disso, ele fazia comentários inadequados, ou seja, ele ficava assediando ela. A informação que ele deu para a polícia foi ótima, porém ele não sabia mais detalhes desse tal homem, não sabia informação nenhuma mais. Então deu a impressão para a polícia de que ele estivesse inventando isso para tentar se safar dos investigadores, tentar mudar o foco, entendeu? Porém, mesmo assim, eles resolvem investigar mais a fundo a história do Scott e eles descobrem que era verdade. O síndico do condomínio que ela morava disse que ela havia comentado com ele também que ela estava sendo perseguida por um homem. Esse homem tinha estatura média, era forte e negro e isso vinha incomodando ela demais. Porém, ela não quis se mudar dali porque ela tinha um contrato de aluguel e a multa se ela saísse era muito alta. Um dos vizinhos da Denise também deu uma informação que ajudou muito nas investigações. Na verdade, esse vizinho ele morava no andar de cima da Denise. A Denise morava no segundo e ele morava no terceiro. Ele se chamava Walter e disse que na noite do crime, por volta das 11 horas da noite, ele viu um homem suspeito, em frente ao prédio, parado e olhando para cima. Ele ficou lá de cima observando o tal suspeito e esse homem ficou lá embaixo olhando para ele até ele se cansar e ir dormir. A essa altura já havia saído o resultado da amostra de sangue do Scott e quando eles compararam com o DNA do sangue encontrado no corpo dela, eles perceberam que não era compatível, ou seja, o Scott era realmente inocente. E a essa altura a polícia já estava até desanimando porque eles já estavam achando que não iam encontrar o culpado, porque eles não tinham mais uma linha de investigação para seguir. E, gente, lembra que lá no começo eu falei que eles tentaram entrar em contato com o tal Eric, que entrou em contato com o corpo de bombeiros, e eles não conseguiam falar com ele porque só caía na secretária eletrônica de um tal Michael? Então, o Michael retornou, só que ele disse que não conhecia nenhum Eric e que não tinha sido ele que tinha ligado. Então eles chegaram à conclusão que com certeza alguém, a pessoa que ligou, passou o número errado de propósito. E isso é um mistério até hoje, eles não conseguem saber o que aconteceu em relação a esse detalhe. Passado alguns dias, a polícia recebeu outra ligação e era o vizinho Walter novamente, aquele que morava no andar de cima do da Denise. Ele disse que o homem que havia ficado parado olhando para cima na noite do crime estava lá novamente, porém dessa vez ele estava no orelhão fazendo uma ligação. Nisso, a polícia saiu disparada
de carro, é óbvio, para tentar chegar a tempo de ver o tal homem que estava lá. E eles conseguiram, eles chegaram a tempo. E adivinhem quem era? Era o Darius Kimball, aquele da cobra enrolada no pescoço, que eles haviam feito uma pequena investigação lá no começo, lembra? Dessa vez eles levaram ele para a delegacia e interrogaram ele novamente, porém ele não colaborou. Ele ficou na defensiva, não colaborou com a investigação, negou que fosse ele que estivesse lá em frente ao apartamento da Denise na noite que ela foi atacada. Disse que não conhecia ela e nem sabia do assassinato. E disse que naquela noite ele havia ficado em casa com um colega de quarto. E inclusive esse colega de quarto confirmou o álibi dele. Porém eles não acreditaram muito e acharam melhor continuar na cola do Darius. Foi aí que eles coletaram as impressões digitais dele e pediram para ele se ele forneceria uma amostra de sangue. E ele disse que sem problemas. Ele forneceria sim, mas naquele momento não. E na realidade ele nunca colaborou em fornecer a amostra de sangue para eles fazerem o teste de DNA e comparar com o que foi encontrado no corpo da Denise. Nisso eles acabaram soltando ele, porque eles não podiam obrigar ele a fornecer a amostra. Porém, eles foram para o prédio que ele morava e no prédio tinha uma espécie de despensa. E nessa despensa, os detetives acabaram encontrando uma escada. E essa escada era grande e tinha o pé torto. Passado alguns meses, houve um novo crime não muito longe dali. Alguém havia arrombado o apartamento, entrado e abusado de uma moça. E essa moça, ela tinha muitas características parecidas com a da Denise Collins. Os detalhes do crime também eram muito parecidos com os detalhes do que ocorreu na noite com a Denise. A única diferença é que nesse caso a vítima sobreviveu. E nesse caso, a polícia, ao ser solicitada, eles já ligaram imediatamente o ocorrido ali com o caso da Denise. E eles conseguiram também coletar impressões digitais e ao comparar elas com a do Darius, elas eram compatíveis. Então, nesse caso, como eles tinham provas, eles conseguiram prender o Darius e obrigar ele a fornecer a amostra de DNA. Então, eles compararam o DNA dele com o da Denise Collins e deu compatível. Era o mesmo DNA, então ele acabou confessando. Os detetives nunca conseguiram descobrir quem que ligou para a polícia, nem o que aconteceu exatamente naquela noite e nem o que aconteceu com os gatos da Denise. Porém, eles acreditam que o Darius deve ter ficado irritado com o fato da Denise não dar bola para ele. Seguiu ela até descobrir mais detalhes sobre a vida dela, como onde ela morava, o horário que ela chegava e que ela saía, qual andar que ela morava sozinha, que ela deixava a porta da varanda aberta. Eles acreditam que na noite do crime, ele tenha ido lá antes dela chegar. Pegou a escada e entrado no apartamento dela pela varanda. Aí, quando ela chegou, ele atacou ela. A Denise, ela lutou muito. E eles acreditam que isso deve ter deixado ele muito nervoso. E aí ele acabou espancando ela até a morte. Eles acreditam também que ele utilizou um ferro de passar roupas para matar ela. Eles nunca descobriram também, como eu já disse, o que aconteceu com os gatos naquela noite, a essa e o Dedet. Porém, um dos vizinhos encontrou um dos gatos da Denise, a essa. Então ele entregou a essa para a polícia. Mas o Dedet, eles não encontraram. E acredita-se que o Darius deu o gato, Dedet, para a cobra comer. O Darius foi a julgamento e no dia do julgamento ele olhou para a família da Denise que se encontrava lá, sorriu, debochou e, embora ele tenha confessado o crime no dia que ele foi descoberto, no dia do julgamento ele afirmava que era inocente. Porém, em 27 de junho de 1994, ele foi acusado de assalto, estupro e homicídio em primeiro grau e foi condenado à morte. Ele ficou 19 anos preso aguardando o dia da sua execução. E em 11 de novembro de 2013 ele foi executado com uma injeção letal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mete o dedo no botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Beleza?